O teu nome, Senhor. Glórias ao nome do Senhor, bendito, santo. Bendito é teu nome, Senhor. Queridos e amados irmãos, preciosos em Cristo, quero trazer uma palavra ao teu coração, vindo do coração do Senhor. Muito importante essa palavra. Vivemos neste mundo sob os efeitos da queda. Para todo lado que você olha, você vê sofrimento, falta, dificuldades no visível. Sim, o que o mundo se tornou desde a queda. O que o homem se tornou separado de Deus, realmente só pode ser completado, resolvido, através de uma mente espiritual esclarecida. A minha Bíblia está aqui aberta em 1 Pedro 3,18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Amados, queridos irmãos, quando o homem perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu muito. Claro que tiveram efeitos catastróficos no visível, mas esses são efeitos. A principal perda foi a da comunhão e a da percepção do amor de Deus, que não pode ser substituído. Desde que o homem traiu a Deus e foi separado de Deus, ele percebe o quão frágil, limitado, e também ele se vê separado de Deus, ele se vê em apuros. A palavra de Deus diz em 1 João 4, 18 e 19: No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme ou que tem medo não é aperfeiçoado em amor. Nós amamos o Senhor, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Meus amados irmãos, fomos criados para ter comunhão com o Senhor, e isto não tem substituto. O homem separado do Senhor, quer esteja nadando em dinheiro, numa mansão, ou esteja num casebre, há na alma do homem um vazio, uma fome, uma sensação de tristeza espiritual, inexplicável. Nessa live nós queremos falar do antídoto, a depressão e também a ansiedade. Muitas vezes a religião propõe que para resolvermos a ansiedade, precisamos ir à solução daquilo que está causando ansiedade. Se for um problema financeiro, problema de saúde, familiar, um problema sentimental, que a solução para a ansiedade está na solução do problema. Se você faz uma campanha para resolver aquela situação que está causando ansiedade, então você vai ter a solução daquele problema e a ansiedade vai junto com o problema. Mas sabemos que a fome da alma, ela é muito mais profunda. Não é resolvendo os efeitos do afastamento que a alma deixará de gemer. A Bíblia diz que naquele deserto o povo recebia água da rocha, pão do céu. Diz assim que Deus satisfez aquilo que eles pediram, mas que a alma deles definhava. Meus irmãos, o homem perdeu muito mais do que dinheiro. Ele perdeu a percepção do Deus da prosperidade. O homem perdeu mais do que saúde. Ele perdeu a percepção do Deus de amor, isto é, o que supre. Portanto, aqui nós lemos que o Senhor Jesus morreu para nos levar de volta ao Pai, aqui em 1 Pedro 3,18.
Agora, quando o conselho do ímpio se precipita, quando ele vai dos efeitos da queda para a solução do problema, ao invés de compreender para que o Espírito Santo nos foi dado primariamente, pois o Senhor vai para aquilo que é principal. Diz em Gálatas 4,6, e quando o Espírito vai habitar em mim e você, ele coloca em nós um gemido chamado Abba Pai, um gemido na direção da paternidade de Deus. Veja, meus amados irmãos, que agora que esse Espírito veio habitar em nós, o maior medo de Satanás é que venhamos a perceber essa presença. Aqui diz nós lemos em 1 João 4, 18 e 19, que o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. Vamos falar sobre isso de forma breve? Amados, quando uma pessoa está em Cristo e ela direciona o seu espírito para o qual ele foi colocado, para a direção de Deus Pai, nós veremos que ele vai ter percepção da presença, fé, solução dos problemas. Nesta ordem: percepção da presença, fé, domínio sobre os efeitos da queda. Manifestação visível desta fé é o poder de Deus. Se pularmos como quem não entra pela porta, mas tenta saltar pela janela, estaremos sempre vivendo uma vida tendo menos do que nós precisamos. Um homem pode ter bilhões de dólares no banco, mas ele tem menos do que precisa. Porque o que o homem precisa é a percepção do amor de Deus. Isto é insubstituível. Vemos aqui que o Espírito nos foi dado para termos de volta essa percepção. E se nós não direcionarmos a nossa vida espiritual para percebermos essa presença, não teremos uma fé relacional, mas teremos uma fé nas promessas, que funciona assim. As pessoas dizem, fé nas promessas, aí você coloca a palavra em ação e tem resultado. Mas você pulou uma fase aqui. Antes da fé nas promessas, precisa ter uma comunhão cada vez mais profunda com aquele que fez a promessa. Nós precisamos muito mais do que solução dos efeitos da queda. Nós precisamos, mais que o ar que nós respiramos, perceber o amor de Deus por nós. Isto é vital, e quem abre mão disto, mais dia ou menos dia, vai entrar em depressão. Quem não perceber o grande amor de Deus em Cristo no Espírito, irá de ansiedade até ansiedade. Mesmo que Deus o livre 14 vezes, na próxima luta ele estará ansioso de novo, porque ele não conhece o amor de Deus. Veja o que eu vou te dizer. Quando você estiver bem endividado, o que você precisa não é de dinheiro. O que você precisa é perceber o Deus da prosperidade em você. Isso vai ativar a sua fé, e o domínio sobre a escassez vai sair na sua voz, nos seus comandos. Diz em Jó 22, determinando tu alguma coisa, o Senhor será firme. Você sabe, o visível já foi vencido por Jesus na cruz do Calvário e ele é frágil diante da fé genuína. Ele retrocede. Portanto, o problema obedece à fé e a fé depende da comunhão com Deus. Perceber o Senhor gerará fé, e fé genuína produzirá fruto visível. Isto é tão simples, não é mesmo, irmãos? Isto é o Evangelho genuíno. Olha o que eu vou te dizer. Uma pessoa está enferma. O que ela precisa não é de cura. O que ela precisa é perceber a presença do Deus da cura que já está nela. De forma que o que nós precisamos já habita em nós, no nosso espírito. Tudo o que você precisa aqui fora pode ser resolvido pela fé. A Bíblia diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
Não estamos falando de uma fé religiosa passiva, estamos falando da fé verdadeira, genuína, que nasce de um relacionamento que vê e conhece a Deus. Só poderá brotar uma fé genuína na vida daqueles que exercitam o seu espírito para perceber e ouvir a Deus. Sabe, quando você chega em contato com uma pessoa cheia do Espírito Santo, isso te ajuda um pouco, mas é secundário. Quando você olha uma pessoa cheia do Espírito Santo, é mais ou menos quando você olha de noite aquela lua cheia. Sabe, aquele brilho que ela está refletindo não vem dela, vem do sol. O sol bate e a lua reflete. Assim, quando uma pessoa ela tem comunhão com Deus, você olha no rosto dela, reflete. Aquele brilho, aquela paz, aquela alegria, isso te motiva. Se ele está vendo, eu também posso ver. Se ele está sentindo, eu também posso sentir. Então, como astros celestiais, brilhando nas trevas, somos luz do mundo, sal da terra. O Senhor nos chama para contemplar e refletir, e todos verão a paz, a alegria, o amor em nosso semblante. Isto é, algo que vai incentivar outros para olhar na mesma direção, pois nós diremos: o que eu estou vendo é Jesus. Andar com pessoas cheias do Espírito Santo nos vai ajudar a ver que alguém achou a Deus e nós também podemos achá-lo. Isto é muito importante também, faz parte do processo. Meditar na palavra, procurando Deus. Sabe, não procurando informações religiosas ou novas pregações para você pregar apenas, mas meditar na palavra, procurando a Deus. No Salmo 22, versículo 3, diz que Deus habita no meio da adoração sincera. Quando oramos, diz: Senhor, eu preciso te perceber mais que o ar que eu respiro. Revele-se a mim, Pai. E quando você perceber o Deus da cura em você, isso causará um impacto na tua fé. A tua fé ficará tão vitaminada, tão esclarecida, que você se verá mais forte que a doença. Você conseguirá perceber que você tem autoridade sobre a doença e que a doença é frágil diante dessa presença. Davi investia tempo a sós com o Senhor, percebendo essa presença. E quando ele viu Golias, ele falou: essa presença que está comigo, ele é maior do que esse gigante. Você conseguirá. Esta é a recompensa. Sabe, o galardão e a recompensa da intimidade com o Senhor são os seus segredos. É grande a recompensa de buscar a Deus. Você receberá a revelação. A revelação é a mãe da fé genuína. Você percebendo a Deus, você terá fé. E esta fé esclarecida, ela é uma fé que te dará ânimo para ser agressivo e perseverante diante das obras do diabo. É bem diferente da fé religiosa que diz: eu já coloquei na mão de Deus, estou esperando, a hora que Ele quiser Ele faz. A fé é genuína porque ela ouve a Deus, ela anda com Deus, ela percebe a Deus. É uma fé ativa, criativa. Se Deus criou o mundo através da palavra, Ele recria também através da palavra no Espírito. Pessoas que buscam a Deus pelo que Ele é, perceberão. Isso abre espaço para que Ele revele quem Ele é. Quem só busca uma bênção, na próxima bênção seu coração estará ansioso. Porque o coração não mudou nada. Ele passa de uma ansiedade para outra ansiedade. Seu coração antigo, intacto, não trabalhado pela graça, continua ansioso. Mas, quando o homem se volta para Deus, então haverá um impacto nutritivo na sua fé, um impacto onde ele terá mais do que vitória. Ele terá a percepção de que ele é mais que vencedor. E é nessa força que ele vai para cima do mal, com uma fé, com argumentos, percebendo a Deus com ele. Quando você busca Deus, Deus vai se mostrar com você. E você vai perceber Deus com você quando você orar. E você vai perceber que Deus é maior do que aquilo que está vindo contra você.
Olha quanta coisa pode acontecer na vida de alguém que se interessa por Deus e que se volta para Ele. A pessoa está desempregada e o que ela pensa? Eu preciso de dinheiro para pagar as contas. Mas dentro dela está Jeová Jiré. O que ela precisa, no fundo, não é de dinheiro. O que ela precisa é de fé. E antes disso, o que ela precisa para ativar essa fé é saber o que ela já tem. Ou seja, aquilo que você precisa no visível vem daquilo que você já tem dentro de você. Aquele que tem, mais lhe será dado, mas aquele que não tem, até o que ele pensa que tem, lhe será tirado. Esta presença é o maior presente que ele te deu, mas perceber essa presença é o segundo maior presente. Receber a presença, perceber a presença, e então liberar a presença. Como poderá o inimigo ficar diante da presença do Senhor liberada em sua vida? Porque é assim que funciona. Se você percebe a presença, você libera a presença. Quando ora, o diabo não pode resistir quando você libera a presença. Mas quem não percebe a presença, ainda que profetize as promessas, o coração estará com medo, dúvida, mágoa, é ou não é? Mas quando você contempla a presença, essa presença, ela sai junto com a sua voz, de maneira que a única coisa que pode vencer o diabo é a presença do Senhor liberada. Essa presença entrou através da fé e sai através da fé. Mas há uma diferença entre receber a presença e liberar a presença, que é o quê? Perceber a presença. Aqui em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Porque todos nós, com o rosto descoberto, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, pelo Senhor o Espírito. Aqui está, você vai deslanchar na fé, a níveis de percepção e níveis de liberação. Vamos dar um exemplo. 2 pessoas receberam o mesmo Espírito. Todas elas têm essa presença. Mas a liberação do Espírito é por níveis. Você vai liberar Deus através da sua oração, o quanto você o percebe no seu espírito. Então, o nível de percepção é o nível de liberação. Por isso, 2 pessoas oram e têm resultados diferentes. Porque uma ora olhando o problema, ansioso. Outra hora percebendo a Deus com ela. Isto faz toda a diferença. Porque Ezequiel falou com ousadia para os ossos secos? Porque ele percebeu Deus com ele. Porque Moisés levantou o cajado diante do mar? Porque ele percebeu Deus com ele. Porque Josué rodeou Jericó com ousadia? Porque ele percebeu Deus com ele. Porque Davi foi com tanta ousadia para cima do gigante? Porque ele percebeu Deus com ele. Essa percepção ela está disponível, mas ela tem a ver com a sua busca. Essa percepção é o maior presente de Deus, depois da sua presença. Depois da presença do Senhor, a percepção da presença é um desafio. Deus quer ser achado por você. E Ele diz, eu seria achado por vocês e mudaria a vossa sorte. Há alguma coisa que nós precisamos fazer pela fé. Antes Adão e Eva podiam ver Deus sem precisar da fé. Era muito fácil. Mas assim como a terra produz espinhos e cardos, e para que nasça algum fruto é bem árduo, não é? Assim também, por causa da queda e a carne. As dificuldades, os gigantes, as vozes. Diz Mateus 6,6, fecha a tua porta e fica sós com o Senhor, e Ele te verá em secreto e te recompensará. O que eu digo é, se você o buscá-lo, mesmo sem sentir nada, mesmo sem ver nada, mas você o buscá-lo, e o buscá-lo, e o buscá-lo, e o buscá-lo,
ele se deixará achar. Em 2 Crônicas 15:2 diz: se você me buscar, você me achará. Mas se você me deixar, eu vou respeitar isso e vou te deixar também. Veja que a coisa mais maravilhosa que pode acontecer a alguém que já recebeu o Espírito é entender que essa presença quer nos levar à sua presença. A maior finalidade do Espírito não é produzir resultado no visível, isso é secundário. Embora importante por causa da queda, existem necessidades temporais. Mas nós vemos, como citamos agora há pouco em Gálatas 4:6, que o Espírito, ao entrar em mim e você, coloca em nós um gemido, Abba, Pai. Portanto, a nossa maior necessidade é crescer no conhecimento de Deus, dessa revelação, dessa intimidade, dessa comunhão. Conhecer a Deus cada dia mais. Como diz em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, pois como a alva será sua vinda. Por isso diz Provérbios 4:18, que a luz do justo vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Portanto, o teu nível de percepção é o nível de liberação. Agora pense comigo. Se o diabo é trevas, o que destrói as trevas senão a luz? Quando você está num quarto escuro, não adianta chorar, nem tentar espantar as trevas, mas você acende uma luz e ela vai afastar as trevas. Assim, a presença do Senhor é luz. E quanto mais o percebemos, mais irradiamos a sua luz. E uma luz irradiada com intensidade não irá apenas beneficiar você, mas irá beneficiar as pessoas que se achegarem a você, ouvirem você, pessoas que você tocar. A Bíblia diz em Jó 22:30 que até aquele que não merece será purificado, abençoado pela pureza das tuas mãos. Eu quero que você ouça novamente essa live e repasse para algum irmão e diga: eu tenho a solução para a depressão e para a ansiedade e eu posso te ajudar. Você vai fazer isto e você vai ver que isto é muito melhor do que religião repetitiva, ritual. Quando falamos em relacionamento, quando falamos o propósito do Espírito, da igreja, da Bíblia, da oração, e compreendemos que a fonte de esclarecimento da nossa fé é o nível de percepção que temos do próprio Senhor. Isto pode crescer muito se você propositalmente, isso não acontece por acaso, por acidente. Aqueles que iam a Jesus apenas buscaram uma cura, recebiam uma cura, mas aqueles que o seguiam extraíram muito mais do que cura. Você sabe, havia uma multidão que recebia pão, mas dessa multidão havia 12 que trabalhavam com Jesus. Desses 12, haviam 3 que oravam com Jesus. E desses 3, havia um que colocava a cabeça no peito de Jesus. Ninguém extraiu mais de Jesus do que João. Portanto, você terá de Deus o quanto você quiser. É você que determina o nível de revelação. O nível de proximidade é o nível de semelhança. Extrair do Senhor apenas bênçãos e milagres ou ministério ou dons é algo muito superficial quando Ele quer se revelar, né? Quando Ele quer mostrar para nós quem Ele é em nós, quem nós somos nele. Guarde essa palavra no seu coração e diga: Senhor, o sentido da vida vai na sua direção. Eu vou ao teu trono pelo que o Senhor é e gemo diante de ti para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Salmo 27:4. Quero orar com você e profetizar sobre o seu coração esta fome e sede, este gemido direcionado, essa sabedoria para buscar aquilo que é o principal. Você vai ouvir novamente essa live. Não quero torná-la tão longa, já faz 25 minutos que estou falando, mas eu creio que não é no muito falar. Amém, meus amados irmãos? Que o grande amor de Deus venha sobre a sua vida agora.
Pai querido, obrigado por estes momentos, essas palavras e esse trabalhar. Que o Senhor possa mostrar a cada um de nós que o que nós precisamos é o que nós já temos. Que o que nós precisamos é perceber o que nós já temos, pois a multiplicação virá em cima do que já temos. Pois maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo. Abre os nossos olhos, Pai. Nos faça ver quão grande é o teu amor por nós. Nada poderá acalmar o nosso coração, sarar a nossa alma. Não há como destruir a ansiedade e a depressão sem perceber o Senhor. Isto é completamente impossível. Nada poderá suprir a falta que o homem tem desde a queda de Adão e Eva. Nada. Até mesmo receber a tua presença e continuar andando na carne não suprirá isto. Por isso vemos pastores se suicidando. Por isso vemos tantos cristãos em depressão. Porque receber a sua presença não basta. É preciso percebê-la cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor Jesus. Quero agradecer o tempo que você passou e investiu aqui junto comigo. Quero que você compartilhe essa palavra a alguém que está em depressão ou ansiedade. Ouça novamente e saiba que a unção de Deus também está presente nessas palavras, o que a torna tão preciosa. Pois, sem o Senhor, a sua palavra é apenas informação, mas por causa da sua presença, ela é nutrição, cura, milagre, transformação, dons. Aleluia. Em nome de Jesus.